Na nossa correção de provas aqui do concurso, nós vamos iniciar, gente, falando, tá certo, da, da primeira prova que nós vamos corrigir, que é a prova 101, professor de Educação Básica 4, Matemática tipo A, tá certo? Então, nós vamos começar com essa prova. Nós vamos corrigir duas, uma que teve na parte da manhã e outra que teve na parte da tarde, tá certo? Vou tentar aqui ser o mais breve possível, tá, gente? Tentar pontuar o máximo de detalhes aqui, mas também não deixar muito emaçante aqui a nossa aula, tá bom? Eu só peço a vocês aí um pouquinho da sua atenção, certo? Eu sei que os nervos ficam à flor da pele com com a pontuação e etc e tal. Então, por favor, só peço aí um pouquinho de atenção. Vamos focar aqui na nossa resolução de questões e aí depois a gente fala de outros assuntos aí. Beleza, gente? Então posso contar com vocês? Deixa seu like aí, comente de onde você está assistindo, compartilhe a nossa transmissão com outras pessoas, beleza? Vamos lá. Primeira prova é essa prova aqui do tipo A, de matemática, professor de educação básica 4, do tipo A. Ela trouxe essa questão prevista, questão inclusive trabalhado na revisão, questão trabalhada na nossa plataforma. O que ele diz? Os atalhos de teclado são ferramentas fundamentais para aumentar a produtividade do Windows 11. Beleza? Combinações de teclas específicas. Perceba, ele está falando de quê? Se ele falou combinações de teclas, então ele está falando de teclas de atalho, certo? Tá bom, professor. Assinale o atalho que permite abrir rapidamente a barra lateral com notificações e configurações rápidas, o famoso centro de ações no Windows 11. Eu me lembro que nós falamos isso, pessoal, eu até mostrei para vocês essa questão, tá? O Windows mais A é o nosso gabarito aqui preliminar da banca e também o gabarito do professor. Portanto, gabarito letra A de aprovação. Lorival, você falou mesmo dessa questão? Falei, tá aqui na revisão, nós falamos, ó, Windows mais A abre o centro de ações, atalhos rápidos e notificações está aqui na nossa revisão, beleza? Então, assim, questão que nós fizemos, que nós trabalhamos, que nós mostramos durante o nosso encontro aqui, beleza? Vamos para a próxima, então? A próxima questão de número 52 diz o seguinte: no sistema operacional Windows 11, as pastas desempenham um papel importante para organização e armazenamento de arquivos, o que permite que os usuários acessem suas informações de maneira mais eficiente. Ponto final. Com base nisso, estando no explorador de arquivos, eu até falei, gente, fica ligado, vai cair sobre explorador de arquivos, a banca gosta. No Windows 11, permite organizar pastas e arquivos automaticamente com critérios predefinidos como nome, data de notificação e de tipo, tá certo? Galera, letra A não tem como ser fixar no início. Galera, o que tem a ver o fixar no início, certo? Quando nós estamos falando de modos, certo? De modos, ele está falando, ó, estando no explorador, indica a funcionalidade do Windows que permite organizar pastas e arquivos automaticamente. O que é que tem a ver o fixar no início com organizar pastas e arquivos, certo? Agora, olha só a letra B, agrupar por. Se eu estou agrupando algo, eu não estou organizando, sim ou não? Sim. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra B. Como nós podemos ver, agrupar por, nós podemos agrupar por nome, por status, por data de modificação, por tipo, por tamanho, ordem crescente, decrescente, posso escolher até mais opções aqui, beleza? Então, eu consigo ver até mais opções aqui, beleza? Tranquilo? Então, quando ele fala em relação a organizar no explorador de arquivos, basicamente você teria que usar o botão direito do mouse, chamado aí de botão secundário, certo? Para ativar essas opções de classificar por, exibir, certo? Orival, essa questão tem como ser anulada porque está falando ali ordenar por.
Gente, tem classificar por, beleza? Ordenar por não tem, tem agrupar por, beleza? Então tem que ser o nome do nosso recurso corretamente. Perfeitamente, gente? Então, é bem isso daí, gabarito da nossa questão letra B. Professor, nós trabalhamos nas aulas da plataforma aqui, nós trabalhamos todas essas partes aqui do explorador de arquivos, inclusive até os modos de visualização deles, as limpezas e etc. Então, nós também trabalhamos dentro da nossa plataforma aqui, tá certo? Próxima questão. No Windows 11, a funcionalidade de adicionar impressoras é parte essencial para quem deseja instalar uma impressora à rede ou ao computador local. Até aqui, só blá blá blá. Em alguns casos, o próprio sistema detecta as impressoras, de fato, o que acaba facilitando todo o processo de instalação, porém, existe casos em que a impressora não aparece na lista. Nesses casos, o sistema oferece opções para adicioná-la manualmente. Desta forma, indique a opção que deve ser escolhida para adicionar manualmente uma impressora que não está visível na lista de dispositivos. Aqui sim, gente, aqui eu considero uma questão que ele pesou um pouco mais a mão, tá certo? Falou ali de relação à impressora, que nós até falamos dos tipos de impressoras, e eu disse, galera, vai cair algo sobre impressora. Só que eu apostava nos tipos de impressora, que é o que ela vinha trazendo. E aí ela mudou completamente a mão. Ela trocou os tipos de impressora de plotter, inkjet, matricial, enfim, esses outros tipos de impressora. Ela preferiu falar de adicionar a impressora e as configurações dessa impressora. Mas eu já tinha falado, galera, estuda essa parte de impressora porque vai cair. E realmente caiu. O que é que eu tenho que fazer para mostrar ela, para aparecer uma impressora na lista? Ou seja, como eu faço para adicionar manualmente? É configurando a porta de impressão manualmente? Não, né? É instalando o driver da impressora manualmente? O driver da impressora manualmente eu só instalo se eu for colocar no meu computador. Entenda aqui que ele quer colocar por rede essa impressora. Então, se ele quer por rede, gente, vocês têm que lembrar que todo dispositivo, quando ele se conecta à rede, ele tem um IP, certo? Lembra disso, IP. IP é o protocolo de internet, é como nós identificamos um dispositivo na rede, certo? Então, aqui, quando ele fala isso para mim, veja aqui, ó, quem deseja instalar uma impressora à rede, tá certo? Então, ele fala, olha, em alguns casos o sistema detecta, acaba facilitando todo o processo, porém existe caso que a pessoa não aparece. No caso, o sistema oferece para adicionar manualmente. Desta forma, indica a opção que deve ser escolhida para adicionar manualmente a impressora que não está visível na lista de dispositivo. Quando ele fala isso, significa que a impressora está na rede. Tem rede, está na rede, mas eu quero encontrar. Bom, gabarito aí, letra C de Cristo. Adicionar a impressora via IP ou hostname, tá certo? O que é hostname, professor? Aí aqui já é pelo nome dela, tá certo? Então, por exemplo, o nome da impressora eu consigo também adicionar pelo nome de impressora ou via IP se tiver na rede. Então, gabarito aqui da nossa questão, letra C, também meu gabarito, gabarito mesmo também da banca, sem mais. Sem mais, pessoal. Das aulas, professor, você falou sobre isso? Sim, da nossa plataforma, eu falei sobre o painel de controle do Windows, falei sobre hardware e sons. Dentro da parte de hardware e som, nós temos aqui as configurações de dispositivos e impressoras. Bom, essa daqui seria a questão mais fácil, pessoal, a do Excel. Por quê, professor? Porque todas as outras alternativas vieram em inglês, certo? E tem uma função que era a concatenar, que agora se chama concat. E aí ela teve essa alteração. Então ficou bem fácil de a gente matar essa questão. Para mim foi a questão mais fácil. Eu vejo de gente dizendo: ah, foi questão muito difícil. Não foi. Para mim foi a mais fácil relacionada ao Excel da banca, tá? A banca IDECAN, ela não pesou a mão nessa questão. Só que tem gente que acha que pesou. Não pesou. Pelo contrário, ela só tinha uma resposta certa. Porque as outras todas estão em inglês. Exceto uma, tá? Mas vamos lá. O Excel é uma excelente ferramenta quando se quer trabalhar com planilhas eletrônicas, pois possui diversas funções. Entre essas funções, destaca-se a capacidade de combinar o conteúdo de células diferentes,
permitindo consolidar informações de maneira prática e eficiente. Beleza, tá aqui só conversa. Isso é especialmente útil em casos de criação de listas, formatação de relatório, integração de dados em uma única célula. Com base nisso, assinale a principal função utilizada no Excel para juntar o conteúdo de células em uma única célula. Galera, com todo respeito, isso daqui eu falei na nossa plataforma. Eu falei sobre isso daqui, galera. Concatenar, concat. Eu até brinco na plataforma. Olha, galera, sabe o famoso como é que eu até falo? Se amancebar. Pois é, o concat e concatenar, ele vai se amancebar, ele vai se juntar, vai se unir. Cara, a questão falou aqui, ó, para juntar o conteúdo de células em uma única célula, certo? É join? Não. É merge? Não. É combine? Não. É concat? É. É text join? Não. Perceba que todas as outras, galera, não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Sendo o gabarito da banca, inclusive, o concat, sendo o gabarito do professor também, o concat aqui da letra D. Professor, o que é que essa função faz mesmo, hein? Concat, gente, ela une, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui Xuxa, João, igual concat, Xuxa está em B1, João está em C1, certo? Beleza, então o que é que ele vai fazer? Vai juntar, vai unir. Ó, junta tudo, Xuxa, João. Junta tudo, Xuxa, João. Beleza? Tranquilo, professor. Só isso? Só. Certo? Era isso que fazia essa daqui. Lorival, e estava na plataforma, tá? Tá aqui, gente, eu falando na nossa plataforma sobre concat e sobre concatenar. Inclusive, essa concat é uma função que foi atualizada justamente na versão 2021, nas novas versões também do 365. Ela sofreu ali uma atualização, tá certo? Então, nós falamos sim sobre essa questão, beleza? Então, tranquilidade demais. Essa outra questão, galera, basicamente você teria que entender de porcentagem, certo? Eu acredito que essa questão aqui, para quem estuda para matemática, foi uma moleza, certo? Você que estuda para matemática, eu tenho certeza absoluta que você deve ter olhado para essa questão e dizer, ô moleza essa questão de Excel. Por quê? Porque ela envolveu coisas básicas sobre porcentagem, certo? E aí, galera, é o seguinte, quando nós tratamos de porcentagem, nós temos que entender que dentro do Excel, ele usa o 0,032 para colocar, por exemplo, o 3,2. Não entendi nada, calma. Vou lhe mostrar aqui no Excel justamente sobre isso. Por que eu quero mostrar? Porque eu quero que você diga assim, professor, essa prova não estava essas coisas toda mesma, não. É isso que eu quero que você entenda, tá? Ó, 0,032. Galera, se você faz por 100, atenção os matematiqueiros aí. Se eu pego esse valor por cento, ou seja, por 100, certo? Clico aqui em porcentagem, que significa por cento, beleza? Se eu faço por cento, o que é que acontece? Perceba que ele mostrou ali, ó, 3%, beleza? Mostrou ali 3%. Ele simplesmente foi lá e ele arredondou. Se eu mudar aqui, certo? Posso tanto aumentar a minha casa decimal, como posso diminuir minha casa decimal, mas ele pode ficar assim. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui, gente? Eu quero que você entenda que, por exemplo, se eu colocasse 32, clicasse no 32 e colocasse por 100, vai lá, multiplica. Vai ficar quanto? 3.200%, certo? Agora, se eu coloco 0,032, faz por 100 isso daí, certo? Faz por 100. Então, quando a gente coloca por 100, vai ficar 3,2%, beleza? Eu acredito que essa questão é uma mãe, certo? Para quem é da matemática, então, esses aí era para ter tirado de letra, certo? De letrinha mesmo. Perceba que ele diz, ó, o Excel é uma ferramenta muito usada pelas empresas, pela empresa para organização, análise de dados, até aqui blá blá blá. É possível criar e personalizar planilhas, soma, beleza, só besteira. Assim, tendo base na planilha abaixo,
que relaciona as compras do mês, indique o item cuja fórmula correlaciona corretamente o desconto apresentado abaixo para pagamento em Pix, certo? Então perceba que ele teve aqui um valor, certo? E teve um desconto para pagamento em Pix. Ele quer saber como foi ou qual foi a fórmula que foi utilizada para fazer esse desconto do Pix, certo? Bom, aí ele fala D9 menos 3,2%. D9 menos 3,2 dividido por 100. D9 vezes 0,032, certo? D9 igual D9,0,032 e D9 3, eu acho, beleza. E última aqui. O que foi que aconteceu? Perceba, inclusive, que a questão trouxe a C igualzinho à letra E, exceto pelo sinal de igual que ela não colocou, certo? A letra C não colocou o sinal de igual. Ela, perceba que na letra E tem o sinal de igual, na letra C não tem o sinal de igual. Aí tinha gente que fala, mas podia ser a C não? Podia ser a C não? Claro que não, porque toda fórmula ou função começa com o sinal de igual, certo? Se a banca começa a trabalhar, se você vê que a banca não está trazendo umas com igual, outras sem o igual, então você já tira aqui a letra C e a letra D, porque toda fórmula ou função começa com o sinal de igual, certo? Beleza, professor. Então, para nós aqui, o gabarito da nossa questão é letra E de esperança. Por quê? Ele está fazendo a multiplicação do valor D9. Quem é D9, gente? É o 64,80. D9, 64,80, certo? Vezes 0,032, porque a gente quer saber a porcentagem de 3,2%, que é o desconto de Pix que eles vão ter aqui, beleza? Pessoal, até aqui tudo certinho, tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Me ajude aí, você que está me assistindo aqui agora. Tem mais de, deixa eu ver aqui, mais de 100 pessoas. Deixa eu ver como é que tá o nosso like aqui. E se a galera deixar o nosso like. Ó, deixa o like aí, tá? Ó, pessoal, a metade das pessoas deixaram o like. Por favor, deixe seu like. Se você tá gostando, deixe seu like. Deixe de ser mesquinho, viu? Deixe seu like. Nós estamos aqui fazendo a correção. O Voi Concursos está aqui fazendo essa correção para vocês. Então, por favor, dê seu like, comente, compartilhe com outras pessoas. Ei, tá rolando aqui agora a revisão. Vai lá, chama a galera aí, tá certo? Nós vamos para a próxima questão. Eu vou só tomar 2 caroços d'água aqui. E nós vamos agora para a nossa próxima questão. Mas até aqui, galera, é o seguinte: perceba que tudo disso nós falamos, tá? Tudo disso aqui nós falamos, certo? Na minha opinião, não tá essas Coca-Cola todas que o pessoal estão falando. O que eu acho exagerado, certo? O que eu acho exagerado é justamente o cara, certo? Colocar questões de funções em inglês. Aí isso eu acho exagerado, tá certo? Então a resposta correta é concatenar. Não. Concatenar e concate dá certo. Se não tem concatenar, tem concate. Então daria certo também. Letra D dá certo, concate. Porque eu posso usar tanto concate como concatenar. Beleza? Inclusive nas versões mais atuais, é só concate. Certo? Bacana, professor. Tranquilo. Aqui eu mostro que nós, nas aulas da plataforma, nós trabalhamos com as porcentagens. Eu expliquei sobre essa parte de porcentagem, beleza? Vamos para a próxima questão. Essa daqui, batida, uma questão mais batida da IDECAN que tem e a gente tem até na plataforma. Vou mostrar para vocês. O Microsoft Word é utilizado para edição de textos, oferecendo diversos recursos que tornam o trabalho mais prático e rápido. Dentre suas funções, destaca-se a capacidade de selecionar partes específicas do texto, por exemplo, editar, formatar ou reescrever informações com facilidade. Beleza, tá aqui só blá blá blá. Tendo isso como base, marca a opção que pode ser usada para selecionar rapidamente um parágrafo inteiro do Word, certo? Parágrafo inteiro do Word. Tá, então vamos lá.
Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar, gente, porque quando a gente mostra, a galera, pô, então não é essas Coca-Cola toda mesmo não. É não, certo? Não é, tá? Não é essas coisas toda mesmo não. Presta atenção. Quando você dá um clique, o cursor fica onde eu clicar. O cursor é essa barrinha aqui que fica piscando, tá bom? Um clique, eu levo o cursor. 2 cliques, seleciona a palavra. 2 cliques, seleciona a palavra. Palavra. 3 cliques, 1, 2, 3, seleciona o parágrafo. 3 cliques, seleciona parágrafo. Beleza? Bom, a questão está querendo saber isso. Como é que eu faço? Tá certo? Como é que eu faço para selecionar rapidamente o parágrafo inteiro no Word? Clicar 2 vezes na palavra inicial do parágrafo, clicar 2 vezes na palavra inicial, se eu clicar 2 vezes vai acontecer o quê? Vai selecionar a palavra, não vai selecionar todo o parágrafo. 2 vezes não seleciona o parágrafo, 2 vezes seleciona a palavra. Se eu clicar 3 vezes em qualquer parte do parágrafo, ponto. Em qualquer parte do parágrafo, se eu clicar 3 vezes, vai ser o gabarito da banca e vai ser o gabarito do professor, certo? Que inclusive nós falamos sobre isso, clicar 3 vezes em qualquer parte do parágrafo, beleza? Segurar Ctrl e clicar na palavra no final ou segurar Ctrl e clicar na palavra inicial do parágrafo, ele seleciona até o primeiro ponto, ó. Até o primeiro ponto. Tanto faz se é no início, tanto faz se é no fim, tanto faz se é no meio. Ctrl mais clique, ele seleciona até a primeira parte até o primeiro ponto, né? Até o primeiro ponto. Então ele seleciona uma frase. Nós chamamos isso de frase, tá bom? Beleza, gente? Então, gabarito aqui, letra B. Não tem nem o que falar, gente, essa questão. Ah, Lorivaldo, cadê? Você disse que teve nas aulas da plataforma. Tá aqui, meu amigo, ó. Se você estudou minhas aulas na plataforma, você acertou muitas dessas questões, porque nós falamos sobre ela. Inclusive, lá eu falo 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Se for fora da margem, dentro da margem, com o cursor. Ou seja, eu mostro por A mais B dentro da nossa plataforma o que é que nós falamos aqui, beleza? Tranquilidade, gente? Bacana, professor. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é o seguinte, essa questão agora, ela fala de ferramentas de segurança, beleza. Só que ela especificou demais. Então, assim, essa questão aqui, eu acho difícil, certo? Então, vamos lá, para que você entenda. Eu acho difícil o examinador anular. Mas se você quiser anular essa questão 57 da prova de Educação Básica 4, Matemática, tipo A, se vocês quiserem anular essa questão, vocês podem estar entrando com recurso por dizer que não estava explícito no edital. Presta atenção, explícito no edital, certo? Porque eles colocaram que teria ferramentas de segurança e eles indicaram antivírus, firewall e anti-spyware. E colocaram etc. Esse etc quebra as pernas de qualquer um, beleza? O etc, esse etc, ele colocou muito específico. Então, assim, se for para entrar com recurso em alguma das questões, seria essa, mas, galera, faz parte do assunto. Só que é uma tentativa, tá certo? Não é certeza, como nenhuma das questões é certeza você entrar com recurso, tá? Mas essa questão aqui, ela, ela especificou demais. Então, eu acho que caberia recurso por especificar demais. Porque uma coisa é você falar que existem os programas de ferramentas de segurança. Outra coisa é pedir o nome desses programas, sabe? Mas vamos ler a questão que vocês vão entender. Atualmente, o mundo está ficando cada vez mais digital. Assim, a segurança da informação tornou um elemento crucial para proteger dados e informações pessoais. Beleza. Ferramentas de gerenciamento de senhas, ó. Ele até colocou, ferramentas de gerenciamento de senhas desempenham um importante papel para a proteção de senhas de forma criptografada. Desta forma, indica a opção de aplicativo usado para proteger senhas e gerenciar credenciais de forma segura, tá certo? Aqui, gente, na minha opinião, é assim,
Ele pode ser uma ferramenta de segurança? Pode, mas eu não considero, eu, Lorival, não considero, tá bom? Isso aqui, para mim, é em relação às senhas, à segurança, proteção e por aí vai, tá? Deixa eu ver só se eu acho aqui novamente o edital, só para mostrar para vocês que eu quero entrar nesse tópico. Perceba que no edital ele falou assim, ó, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware e etc, certo? Então, assim, galera, na minha humilde opinião, ele, nesse etc, pode estar? Pode, mas acho que ele foi muito específico, perguntar os nomes. Então, na minha opinião, não faz parte do nosso edital. Então, se tem alguma questão para entrar com recurso aqui, seria essa. Tá bom? Vai dar certo? Não sei. Acho pouco provável. Por quê? Porque falar de gerenciamento de segurança até vai. Pode ser, só que eu acho muito pesado a forma de como ele perguntou. Uma coisa é saber que existe programas de proteção de senha. Outra coisa é saber o nome de cada um, certo? Então, assim, o gabarito da questão é letra A. Obviamente, eu também vou na letra A porque existe, mas eu achei muito pesado, tá certo? Ó, os conteúdos programados digital diz até assim, ó, aplicativo para segurança da informação. Esse etc no final, abre margem para outros aplicativos de segurança, certo? Além do que está explícito, tá certo? Assim, é perfeitamente plausível que a banca inclua gerenciadores de senha, VPNs, autenticadores de dois fatores e cofres digitais, como parte desse grupo de aplicativos para segurança, beleza? Então, assim, minha opinião, se fosse para entrar com recurso, seria assim. Galera, em relação a recurso, eu vejo muita gente perguntando, professor, se entrar com recurso e a banca aceitar, todos ganham a pontuação, beleza? Mais uma vez, se um entrar com recurso e a banca aceitar, todo mundo ganha aquela questão. Tanto eu que entrei com recurso, como qualquer um que faz parte desse concurso, beleza? Tranquilidade. Bom, questão de número 58. O Google Chrome é um navegador bastante utilizado por diversos usuários do mundo, oferecendo várias funcionalidades e serviços para melhorar a experiência do usuário e reforçar a segurança durante a navegação. Uma de suas funções é a capacidade de gerenciar permissões específicas em sites individuais, sendo útil para controlar a sua localização, câmera e etc. Essa configuração permite que os arquivos que os usuários naveguem de forma mais segura e alinhada com as suas preferências pessoais. Tá bom, até aqui só blá, 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 blá. Assinale a configuração do Google Chrome, que permite gerenciar permissões de acesso à localização, notificação e câmera para sites individuais. Bom, existe essa opção? Sim. Onde nós encontramos? Galera, perceba que a questão, ela deu para você essa questão. Ele diz assim, ó, uma de suas funções é a capacidade de gerenciar permissões específicas em sites individuais. Pronto. Em sites individuais. Bom, se ele falou isso, ele colocou letra C, configurações de sites. Galera, olha, tem coisas na informática que mesmo a gente não sabendo, se a gente lê a questão, tá para a gente matar. Na hora que ele falou capacidade de gerenciar permissões específicas em sites individuais, nós estamos falando de configurações de sites, tá certo? Deixa eu só ver aqui se eu mostro para vocês. Me dê um instante, por favor, que eu quero mostrar para vocês isso daqui, tá? Quando nós entramos nas configurações, nós vamos ter justamente essas configurações de site. Então, quando eu venho aqui no botão do lado direito, configurações, certo? Nós vamos ter aqui privacidade e segurança e nós vamos ter aqui o que nós chamamos de configurações de site. Controla quais informações o site pode usar, mostrar local, câmera, pop-up, entre outros. Beleza? Bom, tranquilo. Por isso, gabarito letra C. Professor, você trabalhou isso? Aqui.
nas nossas aulas da plataforma, quando eu chego na parte de configurações, eu falo sobre cada um. Você e o Google, preenchimento de senhas, privacidade e segurança, depois desempenho, aparência, mecanismo. E aqui eu falo também sobre configuração de site. Tá aqui a minha carinha, certo? Enfim, mostrando para vocês, gente, que nós de fato trabalhamos também isso na nossa plataforma. Teve a revisão? Teve, a gente pegou algumas questões, mas sim, muitas das questões que estão aqui nós trabalhamos dentro da nossa plataforma, só para deixar bem claro para vocês, tá? Mostrando para vocês, ó, o professor trabalhou essas questões, falou dessas questões e tudo mais. Beleza? Tranquilo. Próxima questão. As URLs, inclusive, isso aqui trabalhei na revisão. Quem estava comigo na revisão, viu. Desempenham um papel essencial na navegação de sites web. Cada componente de uma URL tem uma função específica. Então é preciso entender esses componentes para diagnosticar problemas de conectividade na rede, por exemplo, certo? Entre os elementos de uma URL, existe o responsável por indicar o protocolo de comunicação. Aí ele fala HTTP, FTP, HTTPS, por aí vai. Desta forma, marque o item de uma URL que é responsável por identificar o tipo de recurso ou protocolo usado para acessar o conteúdo de um site. Beleza? Bom, gente, quando ele fala porta, porta é uma numeração. Pode ser 80, pode ser 143, vai depender, certo? Quando ele fala domínio, por exemplo, é google.com. Google.com, certo? Só com esse detalhe você já consegue eliminar. Só com esse detalhe aqui você já consegue eliminar. Perceba que ele falou da parte inicial, que seria os protocolos. Só que os protocolos também são chamados de quê? São chamados de esquemas, tá bom? Então, os protocolos iniciais são chamados também de esquema. Lorival, você falou disso? Falei na revisão, falei nas aulas das plataformas, falando o que é internet, o que é URLs, URL simples, URL completa. Até disse, gente, a Banco Decan gosta muito de cobrar questões relacionadas à URL, tanto a simples como a completa. Dentro da nossa plataforma, nós temos tudo isso. Dá uma olhadinha lá depois, estuda mais um pouquinho isso aqui, porque provavelmente isso aqui vai cair. Falei e tá aí. Caiu, justamente o que eu disse que ia cair. Próxima questão. Aqui também muito pesado, tá, gente? Apesar de fazer parte do armazenamento de dados em nuvem, esse assunto, mas eu achei muito pesado, tá bom? Então vamos lá. Então, se a gente for destacar de toda a prova, professor, o que você achou mais pesado, ou mais perigoso aqui, ou mais difícil? Foi essa daqui, tá certo? A 60 e a questão de número. Cadê? E a questão de número 57. Pronto. Essas duas, se você tiver errado, tá tranquilo, tá, pessoal? Era aquela mais difícil mesmo, a 57 e a 60, beleza? Foram aquelas questões mais difíceis mesmo, então não tem para onde correr. Se você tiver errado essa, tá tudo certo, tudo tranquilo. Perceba o que ele diz, ó, o armazenamento de dados na nuvem se tornou uma ferramenta indispensável para usuários, proporcionando o quê? Escalabilidade, flexibilidade, acessibilidade. Ok. Porém, um dos desafios enfrentados nesse armazenamento é a latência na transmissão de dados entre diferentes locais do mundo. Só parando para explicar. O que é essa latência? Latência é a demora de carregar, certo? Para quem joga videogame sabe o que é muito bem latência. Quem joga videogame online, tá? Com outras pessoas sabe o que é uma latência. E isso depende muito do servidor de onde eu estou. Qual é o servidor que eu estou pegando? Se eu pego um servidor que está nos Estados Unidos, vai demorar mais um pouquinho para carregar. Se eu pego um servidor que está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu consigo pegar eu consigo ser mais rápido, eu consigo ter uma informação mais rápido, certo? Bom, assim, para minimizar isso, o quê? A latência. E melhorar a experiência do usuário, existe uma abordagem que envolve a distribuição de cópia de dados em locais estratégicos globalmente. Pesado, professor? Pesado demais. O que permite que dados sejam acessados mais rapidamente. Desta forma, indique a técnica empregada para minimizar a latência.
e melhorar o acesso aos dados armazenados, distribuindo cópias em locais estratégicos globalmente. Bom, aqui, como eu falei, questão difícil, gabarito letra E, rede, entrega conteúdo CDN, certo? A letra A estaria errada porque a letra A é para dividir tarefas com múltiplos núcleos, então não é processamento paralelo, ele só distribui tarefas, não tem relação com distribuição geográfica. A letra B, ele fala sobre criação de servidores virtuais, certo? Em um físico. Isso não reduz também a latência. A letra C distribui requisições e não cópia de dados, certo? E ela complementa a CDN, mas não é uma técnica, então também não poderia ser a letra C. A letra D fala de otimização de cache, seria uma técnica para uso local e não, certo? Para uso de servidor. E a letra E gabarita aqui correta, solução amplamente usada para reduzir latência e melhorar o desempenho. Como é o nome para reduzir latência? Rede de entrega de conteúdo, a famosa CDN, tá certo? Questão aqui, gente, essa questão aqui, 60, questão 57, para mim muito difícil. O restante estava tudo na nossa plataforma, nas nossas aulas. Se você assistiu, provavelmente você se deu muito bem. Se não assistiu, enfim, volta, assiste novamente, assiste as aulas de informática, dá uma prioridade para a informática também. Eu sei que muitos alunos não gostam, odeiam, eu sei que muitos alunos negligenciam a informática, deixam de lado a informática, não conta a informática, aí quando vem na prova, diz que a prova veio um inferno, né? É, pois é. Mas nós vimos aqui que não foi essas Coca-Cola toda. Lorival, teve difícil? Claro, gente, toda prova tem uma questão muito difícil, ou duas muito difíceis. Se tratando de Deccan, na minha opinião, veio tranquilo, tranquilo aspas, né? Veio no nível médio para alto, certo? Não veio nível absurdo, porque teve gente falando que veio no nível absurdo. Não veio, tá bom? Pessoal, nós vamos resolver agora as questões da prova de professor de educação básica 4, química tipo B. Tudo bem? Quem fez aí essa prova? Essa prova que eu resolvi foi da manhã, não foi? Me ajuda aí, pessoal que está conectado aqui comigo, que está me assistindo. Essa prova foi pela manhã, correto? Certo? Essa prova de matemática foi pela manhã? Se eu não me engano, foi. Agora nós vamos para a próxima, que é a de química, que, salvo engano, foi à tarde. Me ajude aí enquanto eu tomo 2 caroços d'água aqui. Vou botar até uma águazinha aqui para mim. Me ajude aí, gente. Se foi isso mesmo, tá? A prova de química agora nós vamos resolver se eu acho que foi à tarde. Beleza? Então agora nós vamos professor de educação básica 4, química tipo B. Bom, a química foi à tarde, salvo engano, né? Química foi à tarde. Se fez uma outra prova, tipo A, fica atento aí para não estar vacilando, beleza? Fica atento. Fica atento para não estar vacilando. Bom, vamos lá. Vamos para nossas questões da prova da tarde. Professor de Educação Básica 4, Química tipo B, certo? Professor de Educação Básica 4, Química tipo B. Beleza? Vamos lá, primeira questão. O Microsoft Word 2021 oferece diversos recursos para a criação e edição de documentos profissionais, incluindo ferramentas de formatação, revisão, estilos e design de página. Até aqui, blá, 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 blá. Suponha que um usuário deseje padronizar títulos, numerar páginas, revisar a ortografia em um documento extenso. Indica a alternativa que apresenta um recurso corretamente associado à sua função no Word 2021. Resumindo, ele fez um monte de pergunta, um monte de coisa, e no final disse assim: olha, uma das alternativas, a função é correta. Pronto. Cara, é essas coisas que eu falo da IDECAN. No final,
O que valeu foi o final. Então, se você leu ali tudo no início, não adiantou de nada. O que adiantou foi o final, que ele diz: uma dessas alternativas apresenta um recurso que está associado à sua função no Word. Tá, beleza. Letra A. A opção contar palavras, localizado na guia revisão, exibe estatística, como número de palavras, caracteres e parágrafos do documento. Perfeitamente. É isso. Gabarito, então, da nossa questão, letra A de aprovação. O recurso estilo permite aplicar numeração de página? Não. O estilo, ele dá estilos de texto, de títulos, de subtítulo e por aí vai. A guia revisão é utilizada para inserir quebra de página? Não. É na guia layout. A função design permite aplicar fórmulas e cálculos automáticos tabela? Não, galera. Macros é lá em exibir e para inserir tabelas é no guia, na guia inserir. A ferramenta layout, ferramenta, não, a guia layout da página, tá certo? Portanto, gabarito aí da nossa questão, letra A de aprovação, beleza? Lorival, trabalhou? Sim, trabalhamos na plataforma. Tá aqui o professor Lorival falando, tá aqui a plataforma, editor, ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, e eu falando aqui, apontando a setinha, falando sobre contagem de palavras, certo? Ele fala, palavras, caracteres, linhas, contamos tudo para você não ter esse trabalho. Para ver a contagem de palavras no relance, confira a barra de status. Barra de status fica na parte inferior, certo? Ou seja, gabarito letra A, nós trabalhamos também isso na plataforma, beleza? Tá bom, professor? Próxima. O usuário do Windows 11 percebeu que o conteúdo copiado, Ctrl+C, nem sempre fica disponível após reiniciar o computador, certo? Ele então descobriu o recurso do histórico de área de transferência, que permite acessar vários itens copiados recentemente. Fica assim, tá? Com base nisso, indique a alternativa que descreve corretamente a funcionalidade do histórico da área de transferência do Windows 11, certo? Bom, para acessar o histórico de área de transferência do Windows 11, se você tiver um computador Windows 10 ou Windows 11, aperte aí o Windows mais a tecla V, que ele vai abrir o histórico de área de transferência, tá certo? Certo, professor, beleza. Mas vamos lá. A função histórico da área de transferência funciona apenas quando o modo avião está ativado? Cara, não faz sentido nenhum, tá? Modo avião não tem consequência com o histórico de transferência. Modo avião é para tirar a rede, tirar as conexões, etc. B. O histórico da área de transferência é ativado por padrão em todas as edições do Windows 11 e não pode ser desativado. E aí? C. O comando Windows V abre o histórico, mas permite apenas visualizar os 3 últimos itens copiados. Errado, errado. Errado, galera. Errado. Certo? Ao copiar um novo item, o mais antigo é automaticamente removido, se o limite do histórico for atingido. Opa, cara, essa tá linda demais. Gabarito letra D de Deus. É isso. Ao copiar um novo item, o mais antigo é automaticamente removido, se o limite do histórico for atingido. Gabarito letra D de Deus. Orival, você mostrou isso aqui na nossa plataforma, eu falando sobre o Windows mais V, emojis, área de transferência e tudo mais. Lembrando que a área de transferência do Windows 11, certo? Permite armazenar até 25 itens copiados, incluindo texto, HTML, imagens. Itens mais antigos são removíveis quando o limite é atingido, ao menos que esteja fixado, tá certo? A menos que esteja fixados. Show? Essa daqui, galera, é que vai ter que entrar com recurso, tá certo? Inclusive, meus alunos do meu curso isolado, alunos aqui também da nossa plataforma do Voi, vão ter acesso ao meu modelo de recurso criado, certo? Deixa eu ver se eu abro aqui para você. Eu fiz 2 modelos, inclusive, tá certo? Eu fiz 2 modelos, inclusive, quero mostrar para vocês aqui, tá bom? 2 modelos, inclusive. O primeiro aqui fala sobre a anulação da questão por inconsistência técnica nos usos de idiomas e na sintaxe da Microsoft. Falo por que a alternativa foi considerada, o uso indevido da vírgula, por que a referência técnica da Microsoft, explicando passo a passo de por que eles usaram unique e vez sendo que as funções em português é único e em empilhar V,
tá certo? Explico por que, segundo o Manual da Elaboração de Itens do INEP 2020, a linguagem técnica em provas públicas deve respeitar o idioma oficial da administração pública brasileira, salvo quando houver aviso claro no enunciado que o outro idioma será adotado, o que não ocorreu nessa questão, beleza? Então, aqui eu explico o que é que você precisa fazer. Obviamente que recursos ninguém copia, tá? Se o abençoado copiar, se um abençoado, dois, cinco pessoas pegar o mesmo, copiar e colar e mandar para o examinador, mandar para a banca vai simplesmente ignorar, certo? Então, recurso é criado com as suas próprias palavras, porém tendo base em livros, tendo base em autores conhecidos, beleza? Então, é isso. Tranquilo? Eu quero só destacar aqui um negócio, a questão, gente, lembrando, vamos lá, questão 53 da prova de professor de educação básica 4 química tipo B, a prova da tarde, né? Porque são vários cargos. A prova da tarde, essa questão aqui cabe recurso, tá certo? A banca deu como gabarito letra E de esperança. Só que ela colocou em inglês. Isso aqui é inaceitável. Se tem uma coisa para você se revoltar, é com isso daqui. Inaceitável. Não dá para aceitar. Se ela quer pegar pesado, se ela quis pegar pesado, ela usasse as funções em português, pelo menos. Tá certo? Mas não, ela ainda pegou em inglês. A questão já é difícil. A questão já é difícil, galera. Essa questão não é. Ó, é função única, não aparece. Função empilhar, V, eu nunca vi. Eu nunca vi. Certo? Se tratando de IDECAN. Eu nunca vi. Então, não faz sentido. E aí, quando vem as alternativas, ainda vem tudo em inglês. Perceba ali a letra A. Concatenate. Tá maluco, meu irmão? Nem existe. Nem existe. Fala sério, fala sério. De qualquer forma, eu vou liberar os dois recursos que eu fiz, tá? Eu fiz 2 modelos. Você vai pegar esses modelos e em cima desses modelos vai criar o seu. A única coisa do meu que você vai pegar são os autores, são as referências bibliográficas. Beleza? Por favor, não copie e cole recursos. Mais uma vez falando. Por favor, não copie e cole recursos. Professor, eu acertei. Se você acertou, calado, fique calado na sua. Você acertou? Acertei. Fique calado. Porque se o examinador ele aceitar, e ele tem que aceitar, pelo amor de Deus, se ele não aceitar uma questão dessa daqui, só justiça, tá, pessoal? Se ele não aceitar, só justiça. Se o examinador não aceitar essa questão aqui, galera, com todo respeito ao examinador da IDECAN e à banca IDECAN, vai ser totalmente perdido. Lisura, totalmente perdido. Até os acordos do INEP, totalmente perdido. Cai por terra. Não existe, cara. Não existe. Não existe, tá bom? Então, assim, essa questão aqui, ela tem que ser anulada. Não existe alternativa. Não existe alternativa. Se eles quisessem uma questão difícil, que eles colocassem pelo menos em português. Porque há uma possibilidade de a pessoa estudar. Agora, colocar em inglês, as funções que no trabalho que você vai ter, o nosso idioma é português do Brasil, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Indignação total minha aqui com o examinador da Banca Idecan, certo? Professor de faculdade, já foi pessoal das Forças Armadas e tudo mais. Minha indignação total para você, meu irmão, porque você vacilou nessa questão. Total, total. Professor, eu quero o recurso. E aí? Se você quer o recurso, nós vamos deixar na nossa plataforma para meus alunos do isolado e alunos também aqui do nosso curso, beleza? Vai ter esses 2 recursos que eu fiz, modelos de recurso. Aí você vai, obviamente, a partir do meu, criar o seu. Próxima questão, questão 54. Também nós trabalhamos durante as nossas lives, galera. Presta atenção. A URL é um endereço utilizado para localizar recursos na internet, como página, arquivos e serviços. Ela é composta por diferentes partes que informam o protocolo de acesso, a localização do recurso e parâmetros adicionais. Sobre os componentes de uma URL válida, assinale a alternativa correta. Tá, vamos lá. A porta utilizada na URL deve obrigatoriamente ser informada? Gente, vocês colocam numeração
quando vão digitar www.google.com. Vocês colocam alguma numeração? Não. Então, quando ele diz obrigatoriamente deve ser informado, está errado. O fragmento, chamado de hashtag no URL, é usado para indicar uma posição específica dentro do recurso e não é enviada ao servidor. Quando nós estamos falando de fragmento, hashtag, é justamente que ele me leva para alguma parte da minha página. Vamos dar aqui um exemplo, gente. Imagina que você está aqui na página da internet, tá? Aí tem aqui a notícia, um texto, aí tem aqui uma imagem, aí um texto, aí mais embaixo aqui tem outra imagem, outro texto, mais embaixo aqui tem outra imagem, um texto. Eu sei que bem aqui tem assim, ó, clique aqui. E aí ele te leva para uma parte mais lá no fim da página. Pronto, isso é um hashtag, isso é um fragmento. Ele vai me indicar, e até chamado também de âncora. Ele vai me levar para uma parte dentro da minha própria página. É isso que fala. Por isso que o gabarito é letra B. O fragmento hashtag de um URL é usado para indicar uma posição específica dentro do recurso, ou seja, dentro da página. O protocolo FTP só pode ser usado em URLs que terminam com extensão TXT, nada a ver. A parte do domínio em URL sempre começa com www, pois é esse o padrão? Não, galera. Um URL começa com protocolo, HTTP, HTTPS. O caminho de um URL, ou path, refine a rota. Não, path não é isso, certo? O caminho nós temos. Até eu mostro aqui, gente. Nós falamos, ó, domínio, caminho, path, barra página, indica a página e tudo mais. Perceba que a questão falou, o caminho de URL, ou chamado de path, define a rota até o recurso específico no servidor e pode conter barras, mas não pode conter parâmetros. Claro que pode, galera. Claro que pode. Tá aqui eu falando na revisão. Falei na revisão. Falei nas aulas, certo? E aí ele fala que não pode. Se eu posso depois da barra, por exemplo, barra página, deixa eu ver aqui, não, sem acento, tá? Não tem acento. Barra página, aí tem hashtag Lorival. Pronto. Quer dizer que eu não posso fazer isso aqui? Pode sim, certo? Bom, é isso. Vamos para a próxima. Cara, outra questão fácil, outra questão que nós falamos durante as nossas aulas. O e-mail é amplamente utilizado no ambiente corporativo e pessoal. O Microsoft Outlook é uma das ferramentas mais populares para gerenciar as mensagens, para garantir eficiência e segurança e organização. Ao enviar um e-mail, é importante entender como o Outlook e outro sistema funcionam. Indica a alternativa correta sobre o uso de e-mails no Microsoft Outlook. Alternativa correta sobre o uso de e-mails, certo? Gabarito da nossa questão. Letra C. No campo para de um e-mail do Outlook deve ser inserido apenas destinatários que precisam receber a mensagem, enquanto os destinatários com cópia são para aqueles que devem ser informados, mas não precisam responder. Justamente, é essa a ideia de usar o para e o CC, tá certo? Usar o para e o CC. A letra A fala, ao enviar e-mail com o anexo do Outlook, é importante incluir o nome do arquivo? Não, né, galera? Não, né? Mas o tamanho do anexo não tem nenhum... Não, vamos lá. Mas o tamanho do anexo não tem nenhuma restrição independente. Tem restrição sim. O tamanho do arquivo vai depender sim, de 20 MB, 25 MB, o máximo, tem um limite. O campo assunto de um e-mail nosso deve ser o mais longo possível? Não, meu amigo, tanto faz, se tem ou não tem. Vai ser enviado do mesmo jeito. No Microsoft Outlook, a filtragem de spam automática envia todos os e-mails com anexo para a pasta de spam, independente do conteúdo? Claro que não. Claro que não. Respostas automáticas no Outlook devem ser configuradas apenas em caso de ausência temporária? Nada a ver, meu amigo. Se eu quiser, quer dizer, eu vou estar de férias ou não vou estar de férias. Mas eu quero que o meu Outlook responda automaticamente. Quer dizer que eu só posso se eu confirmar que eu estou indo de férias, né? Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Portanto, aí, gabarito letra C. Inclusive, nós falamos nas nossas aulas da plataforma sobre os tipos de cabeçalho, para, de, CC, CCO, encaminhar. Nas aulas da nossa plataforma nós falamos sobre isso. Próxima.
O armazenamento de dados na nuvem envolve diversos aspectos técnicos, como sincronização, segurança, disponibilidade e modelo de serviço, IaaS, base e SaaS. A adoção desse tipo de solução requer conhecimento de suas limitações, vantagens e funcionamento. Desta forma, marque o item correto em relação ao funcionamento de armazenamento em nuvem. Letra A. Backups em nuvem são automaticamente gerados por todos os serviços, independente das configurações. Quer dizer que os backups em nuvem são automaticamente gerados, gente? É automático os backups? B. A latência no acesso ao arquivo na nuvem pode variar de acordo com a localização geográfica dos servidores de conexão do usuário. Mais uma vez, esse tal da latência. A latência é a demora, tá certo? Sim, pode variar de acordo com a localização geográfica. Por isso que tem gente, por exemplo, quem mora em Natal, ou quem mora no Rio Grande do Norte, ou quem mora no Ceará, e quem mora no São Paulo e no Rio de Janeiro, os servidores estão mais próximos de quem está no Rio e quem está em São Paulo. Por isso que muitas pessoas vão para São Paulo, muitas pessoas vão para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque está mais próximo dos principais servidores. Os principais servidores, inclusive, estão em São Paulo, tá, gente? Estão em São Paulo. Então, eu consigo, por exemplo, num game, no jogo, ficar mais próximo, independente da minha internet, tá? Tem gente assim, eu queria ter uma internet melhor. Não é questão de internet, é questão de servidor. A minha latência para mim chegar até servidor, quando eu estou mais próximo, é óbvio que vai ser mais rápido. Quando eu estou mais distante, é óbvio que vai ser mais lento, beleza, gente? Portanto, essa daí, tá certo? Gabarito, então, letra B. Aí a letra C diz assim: os dados armazenados são replicados apenas em um único data center, o que garante errado. Não é em um único data center. D. A criptografia dos dados em repouso é obrigatória por padrão de todo serviço novo, mesmo nas contas gratuitas? Não. O modelo SaaS, que é o Software as a Service, permite que o usuário gerencie diretamente a infraestrutura. Mover a infraestrutura é IaaS. Infraestrutura IaaS. Não é SaaS. Certo? Nas aulas da plataforma, nós trabalhamos outros detalhes, mas, obviamente, nós não trabalhamos essa parte de latência, tá, gente? Vou ser bem justo e honesto aqui com vocês. Essa parte de latência nós não trabalhamos, mas nós trabalhamos outras coisas, certo? Como, por exemplo, armazenamento de longo prazo a dados que são acessados com pouca frequência. Nós trabalhamos aqui backup de armazenamento em nuvem arquivístico, enfim, outros detalhes estão na nossa plataforma, mas realmente sobre, de fato, essa parte de latência nós não falamos. Dava para tirar por eliminação, mas de fato nós não falamos. Os navegadores de internet são ferramentas essenciais para acessar páginas e serviços online. Eles oferecem diversos recursos para melhorar a experiência do usuário, como favoritos, histórico, abas de navegação e configurações de privacidade. Deste modo, indique qual alternativa descreve corretamente a função presente nos navegadores atuais. A função pintar tela permite capturar partes da página, mas requer extensões de terceiros. E aí? B. A navegação anônima permite salvar histórico e informações de formulário, mas não armazena cookies. Não, a navegação anônima não salva nada. Nós falamos sobre isso. A barra de endereço é só usada para digitar o URL, não sendo possível realizar buscas, é possível realizar buscas também. O gerenciador de senhas armazena a senha, mas o usuário sempre preenche os dados manualmente? Não. O modo de leitura remove anúncios e mostra apenas conteúdo principal da página. Gabarito aqui, letra E de esperança, tá certo? O que é que ele fala? O modo de leitura remove anúncio e mostra apenas o conteúdo principal da página. Um detalhe interessante sobre essa questão. Por padrão, o Chrome não tem leitura, modo de leitura, mas é possível ativar. Só que a questão falou, deste modo de código alternativo, descreve corretamente a função que presente nos navegadores. Quer dizer, tem a função, só que no Chrome não é ativada por padrão. Pode ativar? Pode, certo? Mas a questão é, tem a função? Tem, certo? Então, o Chrome ele não tem a função por padrão ativada. É necessário ser ativado. O que está falando aqui, a questão, o que muita gente está dizendo, acho que dá para entrar com recurso, porque no Chrome não tem. No Chrome tem, só não está ativado por padrão.
Beleza? 58. Os aplicativos de segurança digital desempenham papéis distintos e complementares à proteção de sistemas contra ameaças cibernéticas. Nós falamos demais sobre isso daqui, galera. Todas as aulas nós falamos, aula da plataforma nós falamos demais. A escolha e a configuração adequada desse programa são essenciais para garantir a integridade e a confidencialidade das informações, tá? Marca alternativa que descreve corretamente uma função do aplicativo de segurança digital. Beleza. Antivírus modernos não necessitam de atualizações. Opa, já errou. Já errou. Todo antivírus, independente se ele é moderno ou não, precisa de atualizações constantes. B. Antivírus são eficazes contra todos os tipos de ameaça, incluindo os ataques de negação de serviço, pois monitoram o tráfego em tempo real. Quem monitora o tráfego de rede é o antivírus, gente? Não. Quem é? O Firewall, ou o programa de IDS ou IPS. Firewall detecta e remove malwares. Não, não. Quem faz isso é o antivírus. Eles trocaram aí a B e a C. D. Anti-spyware são projetados especificamente para detectar e remover software que coleta informações do usuário sem consentimento. Isso. O espião, o espião, eles são projetados para quê? Eles são projetados para pegar informações do usuário sem o consentimento do usuário. Logo, o gabarito aqui da nossa questão, letra D de Deus. Tanto a banca deu como D, como eu também concordo. Letra E. O programa anti-malware atua apenas na prevenção da ameaça, sem capacidade de detectar arquivos já infectados. Não, galera, não. Ele também consegue, os anti-malwares também conseguem ter a capacidade de detectar arquivos já infectados. Não faz sentido isso daí. Portanto, gabarito letra D. Aqui sou eu mostrando que nós trabalhamos nas plataformas e nós trabalhamos na revisão, inclusive, sobre o Firewall, beleza? Próxima. No Windows 11, o gerenciamento de arquivos é feito por meio de estrutura de pastas e diretórios, além do uso de atalhos, configurações e sistemas que facilitam a organização e o acesso aos recursos. Nesse contexto, marque a alternativa correta para o sistema operacional relacionado. Beleza. O aplicativo Configurações do Windows permite mover arquivos e alterar nomes de pasta. Galera, os configurações é para mexer nas configurações. Quem move arquivos, pastas, altera nome é o explorador de arquivos. B. Um diretório é um tipo especial de arquivo que só pode conter documentos de texto. Não, um diretório é uma pasta. C. Uma pasta pode conter outras pastas, arquivos, atalhos, formando uma estrutura de hierarquia? Claro, claro. Gabarito letra C. É assim que funciona. Inclusive, gente, eu mostro aqui nas nossas aulas, nós falamos sobre diretório ou pasta, manipulação de arquivo, quais são os locais, para que é que serve, organização de arquivos, hierarquia de arquivos, falo sobre caminhos, sobre diretórios, sobre o Windows Explorer ou explorador de arquivos, ou seja, galera, eu estou mostrando para vocês isso aqui, porque tem gente assim, o professor não falou, o professor não viu, o professor não... estava muito difícil. Tá aqui, só provando para você que tudo que caiu em prova tem na nossa plataforma, ou eu falei em revisão, certo? Ou os dois, ou em um dos dois, ou nos dois. Então, só para que você tenha entendimento que tudo que caiu em prova tá aqui, certo? Exceto uma coisa que eu já falei, né? Exceto uma coisa que nós já falamos. E para finalizar, a questão mais fácil do mundo, certo? Para finalizar, para a gente fechar aqui a nossa correção de provas, ele trouxe a questão mais fácil, mais batida, mas, rapaz, essa questão, eu perdi as contas quantas vezes essa questão já caiu na banca, certo? Bom, o sistema operacional Windows 11 permite uma fácil usabilidade para o seu usuário. O menu Iniciar pode ser acessado de diferentes formas. Além de clicar no menu, também é possível usar atalhos do Windows. Desta forma, indique qual das combinações abre o menu Iniciar sem utilizar a tecla do Windows. Ó, sem utilizar a tecla do Windows. Então, se eu quero abrir o menu Iniciar sem utilizar a tecla do Windows, seria o que está na letra A. Ctrl mais ESC. Ctrl mais ESC abre o menu Iniciar. Uma coisa eu quero deixar claro. Deixa eu só ver se tem mais algum aqui.
Ah, tá aqui na. Sim, sim, tem que mostrar isso aqui, porque senão, né? Tá aqui nas aulas da plataforma, eu mostrando, ó, Ctrl mais ESC. E aí, ó, mostrando aqui, abrindo o menu iniciar, tá certo? E aqui também eu mostrando, ó, Ctrl mais ESC, abra o menu iniciar, que também tá dentro da nossa plataforma. Beleza? Beleza. Bom, finalizamos então aqui, gente, a nossa correção, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, o Eduardo falou aqui, e eu concordo plenamente. O que foi que tava, o que foi o problema dessa prova? A quantidade de questões versus a quantidade de horas dada para vocês, certo? Então, assim, isso é fato. Isso é fato. Eu também achei um absurdo isso. A quantidade de questões versus a quantidade de horas. Pouco tempo para muitas questões. E não são questões pequenas, não, tá, gente? Não são questões pequenas, não. Perceba, eu resolvi aqui 20 questões, certo? E mesmo assim ficou quase a 1 hora que ele falou. Então, meu amigo, é uma loucura, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês, gente. Espero ter ajudado vocês. Eu vou mandar os recursos pro pessoal do Voi. Vou mandar os recursos também lá na minha plataforma do aluno. E para quem quiser, obviamente, certo? Esse recurso vai estar disponível. Espero ter ajudado vocês no entendimento da prova. Espero que, se você não deu a devida atenção à informática, dê a devida atenção, já que em concursos, né, educacionais, carreiras educacionais de educação estão aparecendo bastante informática, tá bom? É isso. Um forte abraço e tamo junto até depois da posse. Valeu, galera. Forte abraço.